Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 25 ao capítulo 28. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, hoje, nós vamos iniciar o capítulo 25 com a morte de Samuel e que Israel pranteia essa morte, né? E nós vamos ver que Davi, por esta ocasião, está no deserto de Parã. E naquela região, né, ficando por ali, ele termina conhecendo, né, por nome, um homem muito rico, chamado Nabal. E que naquela região ficavam os pastores de Nabal, e Davi sempre observava com os seus homens, trazendo proteção, cuidado, né, com aqueles trabalhadores de Nabal. E quando chega a época de tosquear, né, Nabal sobe para fazer isso com os seus empregados, e Davi aproveita a ocasião para pedir, né, de um certo modo, uma recompensa, um presente, né, ao Nabal, e manda os seus homens lá, os seus mensageiros, fazer isto, né? E quando Nabal ouve essas palavras, ele responde, né, aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos são hoje os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu meu pão, a minha água, a minha carne que degolei para os meus tosqueadores, e eu daria a um homem que eu nem sei de onde vem? Quando os servos de Davi voltam com essa resposta, o sangue de Davi sobe, não é? Davi recebe aquela resposta como uma afronta, né? Ou seja, não houve gratidão da parte de Nabal por Davi estar ali com os homens dele, de uma certa forma ter o cuidado sobre os seus homens, quando nada de Nabal era afetado, nenhum animal era tomado, né? Ninguém fazia nenhum mal aos homens de Nabal. Só que Nabal não reconhece isso. E aí um dos homens de Nabal, quando presencia tudo isso, corre e vai contar este episódio a Abigail, falando qual tinha sido a resposta de Nabal a Davi, e que com certeza o mal seria trazido, né, sobre a casa de Nabal. E aí fala, né, esse empregado, né, esses homens são muito bondosos, são prestativos, né, e eles sempre nos fazem bem quando estamos no campo. E aí nós podemos ver que ele diz para Abigail: agora, pois, considera e vê se há algo para ser feito, porque já o mal está de fato determinado contra o meu senhor, né, Nabal, e contra toda a sua casa, pois ele é filho de Belial, e nem há ninguém que possa dizer isso a ele. Então Abigail tomou com pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas, 200 pastas de figo, né? Pegou todo esse suprimento e disse ao moço: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada ela disse ao seu marido Nabal. E aí, quando ela chega perto de Davi, o texto fala no versículo 24 que ela se lançou aos pés de Davi e diz: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim, permite-me falar a tua serva contigo, não te importe que o meu senhor com este homem é homem de Belial, a saber, Nabal é o seu nome, isto significa o seu nome, ele é Nabal, loucura está sobre ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços que o Senhor enviou. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, que em mim
te impeça de derramar sangue inocente. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejastes as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti em todos os seus dias, né? Então essa mulher era uma mulher muito sábia, uma mulher que conhecia todos os acontecimentos da sua região e sabia exatamente quem era Davi. E Davi, quando olha para aquela cena, ele diz, né? Bendito é o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, tu me impediste de lhe fazer mal. Se tu não te apressas e não viesse ao meu encontro, não teria ficado Nabal nem ao amanhecer vivo, nem ele e nenhum dos seus homens. Olha só que tragédia estava anunciada. E aí nós vamos ver que Davi despede Abigail em paz, ela chega em casa e quando ela chega, Nabal está dando um verdadeiro banquete, uma festa, um banquete de rei, e o coração dele já está alegre, embriagado. Abigail não fala nada, só torna ciência a ele no outro dia pela manhã, quando ele já estava livre do vinho, ela deu a entender a ele todas estas coisas. E o texto fala que amorteceu o coração dele e ficou como uma pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Quando Davi fica sabendo da morte de Nabal, sabe o que ele faz? Manda os seus servos falar a Abigail, que desejava tomá-la por esposa. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, Davi nos mandou a ti para te levar por esposa. Então ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra e diz: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados do meu senhor. Abigail se apressou, cavalgou num jumento com suas 5 moças que lhe assistiam e lhe seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. Né? E aí no versículo 26, mais uma vez, nós vamos ter um encontro de Davi com Saul. Davi chega ao acampamento e consegue ter acesso a Saul, né? E aí ele não intenta contra a vida de Saul, pega a lança de Saul como prova de que ele não queria o mal de Saul, que ele teve oportunidade, né, de matar Saul pela segunda vez, mas assim ele não fez, porque havia temor no coração dele. E aí nós vamos ver que ele toma a lança, né, da cabeceira de Saul, sem que ninguém o visse, e ele passa para o outro lado do monte, né, e aí ele brada a Abner, o comandante, né. E aí nós vamos ver que quando Saul reconhece a voz de Davi, ele disse: não é a voz do meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, é minha, ó rei, meu senhor. E mais uma vez Davi fala: meu rei, eu rogo-te que não se incite a tua ira contra mim, aceite oferta de manjares, né? Eu nunca me levantaria em lhe fazer mal, né? E aí nós vamos ver que, mais uma vez, né, Davi impede, né, de que algo de mal aconteça com Saul, né? Saul reconhece a Davi, a generosidade de Davi, mas nós podemos ver, né, que no final do versículo do capítulo 26 ele disse a Davi: bendito seja tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou ao seu lugar. Só que Davi já tinha por certo que esses reconhecimentos eram momentâneos, que daqui a pouco Saul intentava novamente com a sua vida. E aí no capítulo 27 ele disse, Davi consigo mesmo disse:
Pode ser que algum dia venha eu perecer na mão de Saul, e não há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. E lá ele vai encontrar abrigo, um rei, né? O rei de Gate, e nisso nós vemos como Davi era reconhecido e é reconhecido como um guerreiro, como um homem leal, né? Que até mesmo os filisteus ofereceram um abrigo e aconchego no momento difícil da vida de Davi. E aí nós vamos ver que mais uma vez Saul quer sair contra os filisteus e Deus se cala para Saul, né? Ele tenta, já Samuel morto e todo Israel tinha chorado e o sepultado em Ramá, né? Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar em Suzém. Ajuntou-se aí todo Israel e acampou em Gilboa. Vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado por medo e muito estremeceu no coração. Consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem em Urim, nem em profetas. E aí Saul pede para que os homens dele aponte a ele, né, uma médium para que ele encontre ela e a consulte. E aí eles disseram, há uma sim, em Endor, que ela é média. Saul vai se disfarçar e vai até essa mulher. E aí quando chega lá, né, nós vamos ver que essa mulher descobre que ele é o rei e ele jura pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, que não te castigarei. Olha por quem ele vai jurar, né? É algo impressionante da gente ver o declínio espiritual de Saul, né? E aí nós vamos ver que ele diz para ela, não temas, né? Então a mulher responde a Saul, vejo um Deus que sobe da terra. E aí Saul pergunta, e como é esse Deus? E ela diz, vem subindo o ancião que está envolto numa capa. Sabe quem ele pensa que é? Samuel, né? E ele diz, Samuel, por que te inquietaste, né? E Samuel fala com ele, né? E aí nós percebemos o engano espiritual que Saul estava, né? Porque nunca que seria esta figura de Samuel, mas é um demônio, né? Que se apodera, né? Ali da imagem que Saul tinha de Samuel para trazer engano, né? Sobre a vida de Saul, né? E aí nós podemos ver que até mesmo em meio a este engano era claro, né? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. Olha que terrível isso, né? Por onde Saul ia, independente de quem ele consultava, a verdade era uma só. E aí nós vamos ver que Saul é tomado de um grande medo e ele vai enfrentar uma das batalhas mais difíceis da sua vida, né? Nós vamos ver isso amanhã. Tá bom? Deixa eu orar por você, Senhor, neste momento, Deus. Nos ajuda a caminharmos na tua verdade, não sermos confundidos com nada dessa terra. A tua palavra diz, conhecereis a verdade e ela trará, sabe, libertação sobre nós. Leva-nos todo dia a meditarmos na tua palavra e buscar nela, Senhor, sabe, direção para o nosso viver. Colocamos diante de ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.